E aí, torcedor do Timão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Quando atingirmos a meta de 1000 inscritos, vamos sortear uma camisa oficial do Timão. O anúncio de Adriano Imperador mandando um recado em vídeo ao Corinthians estremeceu o cenário do futebol paulista e nacional. A voz potente do ex-centroavante que fez história com gols decisivos, virando ídolo em Roma, espalhou energia pura na torcida. Do primeiro segundo, ficou claro, não era só um alô qualquer. Havia respeito, havia paixão. Em seu tom característico, confiante, quase que anunciando uma grande final, Adriano elogiou o clube, chamou de gigante, comparou a Neoquímica Arena ao Coliseu Romano, e deixou no ar que o Timão está pronto para muito mais. Um grito de motivação, uma injeção de ânimo no elenco e na fiel. Esse recado tem um potencial disruptivo. Estamos no meio de uma temporada intensa, depois do título do Paulistão conquistado em março e o jejum de 6 anos que se encerrou. A equipe se prepara agora para manter o ritmo no Brasileirão, na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Hoje, o técnico Dorival Júnior, nos primeiros 2 meses no cargo, busca estabilidade tática e mental. A vinda de um gigante como Adriano falando aos corintianos, mesmo que à distância, gera aquele frio na espinha, como se fosse o clima dos velhos tempos, das decisões difíceis, da disputa no limite. É impossível ignorar o impacto naqueles com faixa no braço. Jogadores como Yuri Alberto, artilheiro do time, com 13 gols até aqui no Brasileirão, e Memphis Depay, que chegou com moral, sentirão o peso dessa mensagem. Adriano mandou um recado direto a essa garotada: se inspirem em mim, parece ter dito. Essa injeção de motivação pode virar combustível de vitória, aquele algo a mais que faz um atacante acertar o gol nos instantes finais, ou um zagueiro antecipar o lance fatal. A torcida, do lado de fora, vibra, o recado chegou e reverberou na arquibancada, confiando ainda mais. A pressão agora aumenta. O próximo confronto do Corinthians, um clássico que se avizinha, ganha tom de decisão inesperada. A tensão vai subir, assim como a expectativa, um time embalado por um ex-jogador de seleção pode estar no forno. A credibilidade de Adriano, sua história com gols decisivos, empurra o grupo. Todos perceberam isso. A confiança ganhou reforço externo, e vinda de alguém que fez do gol sua razão de existir. Em campo, cada jogador se sentirá desafiado, incentivado, motivado a derramar suor, sangue e raça, em nome daquele aviso: vocês são gigantes. Não é frase vazia vindo de ex-jogador qualquer, é de imperador. Tecnicamente, o Corinthians tem se ajustado com Dorival Júnior. A defesa é sólida, embora não impecável. O meio-campo conta com Garro muito bem, mas ainda tratando lesão, e Maicon em fase de empréstimo. O ataque gira em torno de Yuri Alberto e Depay, com contribuições esporádicas de Carrillo e Romero. A dupla infernal, aliás, vive bom momento. Romerso ultrapassou Jô e virou o maior artilheiro estrangeiro do século XXI no Timão. Mas ninguém está satisfeito, nem perto. O recado de Adriano ativa, justamente, a ambição adormecida no elenco: ir além dos títulos locais, buscar voos continentais, recuperar presença na Libertadores e mirar alto. Na cabeça dos jogadores, o recado vira imagem mental: Adriano no vestiário, vestindo a camisa, levantando o braço. Mesmo à distância, reverbera. A primeira prova será no confronto direto, partida que define rumos. Se sofre pressão, agora será para responder ao imperador. É um jogo para gladiadores modernos, raça, técnica, coração. Cada passe, cada drible, cada chute vai ter aquela marcação: faça valer o recado. O torcedor se reconhece. A fiel sente renovada a crença, o poder do coletivo. Amigos se mobilizam, cruzeiros de camisa preta e branca tomam as ruas antes da partida. A Neoquímica Arena deve ser um caldeirão, ecoando aquela voz marcando presença. Adriano não jogou pelo Corinthians por muitos anos, mas o pouco que viveu no clube foi suficiente para deixá-lo marcado na memória da fiel. Seu gol salvador contra o Atlético Mineiro, em 2011, na arrancada rumo ao título brasileiro, ainda ecoa nas arquibancadas. Foi ali,
com o pé esquerdo potente, que ele retribuiu o apoio que recebeu enquanto se recuperava de uma grave lesão. A torcida não esquece. Por isso, quando sua voz reapareceu agora, em 2025, como um trovão em dia de sol, ela foi recebida como profecia. O passado voltou com força e esperança. A conexão entre ídolo e torcida, no caso do imperador com o Timão, sempre foi espiritual. Não bastasse o talento em campo, Adriano sempre se identificou com as raízes populares do clube. Criado na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, ele enxerga no Corinthians muito da sua própria história, luta, superação, dor e glória. Por isso, seu recado não foi apenas técnico ou emocional, foi identitário. Foi como se dissesse, sou um dos seus. E vocês ainda vão longe. O impacto disso é imensurável num vestiário que luta para se reencontrar. Dorival Júnior, experiente e conhecedor do futebol brasileiro, percebeu rapidamente a dimensão do momento. Em conversa com a comissão técnica, teria usado o vídeo como peça motivacional antes do último treino. Os jogadores assistiram em silêncio. Alguns aplaudiram no fim. Outros, como o capitão Fagner, se emocionaram. O clima de decisão foi instaurado. De repente, o Corinthians, que parecia cambaleante após empates mornos na Sul-Americana, reencontrou sua essência, jogar com o coração, pelo povo, com suor e sacrifício. No treino seguinte, a intensidade dobrou. Carrillo e Breno Bidon disputaram divididas com fome. Depay, ainda se adaptando, mostrou mais vontade. Yuri Alberto acertou uma bicicleta na atividade final e foi ovacionado. O ambiente mudou. O recado de Adriano funcionou como uma alavanca emocional. Aquilo que nenhum psicólogo conseguiria em dias de conversa, o imperador fez com um único vídeo, reacendeu a alma corintiana. Os jogadores entenderam o peso do escudo que carregam. E agora, vão à guerra. A imprensa noticiou o impacto quase que em tempo real. O vídeo de Adriano viralizou nas redes sociais. Hashtags como #ImperadorNaFiel e #CorinthiansEraça chegaram aos assuntos mais comentados do país. Ex-jogadores comentaram. Ronaldo, ex-companheiro de ataque de Adriano na seleção, elogiou o gesto. Torcedores foram às ruas com faixas e cartazes. Até os adversários reconheceram, o Corinthians está emocionalmente mais forte. E isso, para um clube que cresce na pressão, é o começo de algo perigoso. Quando a Fiel sente que o time está com sangue nos olhos, o impossível vira obrigação. No Brasileirão 2025, o Corinthians ocupa atualmente a 7ª colocação, com 25 pontos em 15 jogos. Ainda sonha com o G4, mas sabe que precisa de uma sequência de vitórias urgente. O jogo contra o Cruzeiro, fora de casa, virou o divisor de águas. Uma vitória ali pode ser o ponto de virada. E é exatamente isso que o recado de Adriano proporcionou, a faísca inicial para reacender a chama da ambição. Não há mais espaço para empate sem alma. O Corinthians quer vencer. Precisa vencer. E agora tem mais do que estratégia tática, tem história e motivação. Na Copa Sul-Americana, o time avançou para as oitavas com certa dificuldade, sofrendo empates em casa e vitórias magras fora. O desempenho instável incomoda, mas a classificação aliviou a pressão. Agora, com os mata-matas se aproximando, Adriano acendeu a centelha que faltava. A expectativa é que o recado vire preleção antes de cada confronto decisivo. Dorival, inclusive, estuda usar a imagem do imperador no vestiário. Há quem diga que a camisa 10 foi pendurada no armário, com o nome Adriano estampado, como símbolo de entrega e superação. Psicologia pura. Futebol raiz. Olá, torcedor alvinegro, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Mesa do Timão e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Corinthians de forma exclusiva. Bora continuar! O ambiente nos bastidores mudou drasticamente. Jogadores que antes estavam em queda de rendimento agora parecem revigorados. O volante Maicon, que vinha sendo criticado pela lentidão na recomposição, demonstrou uma postura agressiva nos últimos treinos.
O zagueiro Caetano, recém-promovido da base, relatou em entrevista interna que cresceu ouvindo falar de Adriano e que se sentiu chamado à responsabilidade após o vídeo. São pequenos gestos, mudanças de atitude, que mostram como o emocional no futebol é tão determinante quanto o físico ou o tático. A torcida, por sua vez, adotou o recado como grito de guerra. Nos arredores da Neoquímica Arena, bandeiras com a imagem do imperador começaram a surgir. Em Itaquera, bares e lojas de artigos esportivos aproveitaram o embalo, camisetas estampando a frase "Aqui é Corinthians, Imperador aprovou", se tornaram febre. A conexão entre arquibancada e elenco ganhou nova força. Mais do que apoio, a cobrança. Mas é uma cobrança embalada pela fé. A fé de que o Corinthians, tão criticado neste início de temporada, pode sim se reerguer. E o gatilho foi uma mensagem vinda de quem entende de superação como poucos. A figura de Adriano Imperador se transformou em algo quase mítico nesse momento de transição. Para um elenco que alterna juventude e experiência, a lembrança do ídolo é um alerta, o peso da camisa é real, e a grandeza do clube não admite mediocridade. Com um elenco que ainda busca identidade coletiva, esse tipo de impacto emocional é fundamental. O futebol, afinal, é feito de histórias que inflamam corações. E essa história, protagonizada por um herói improvável e um time sedento por redenção, promete novos capítulos eletrizantes. A expectativa para o confronto contra o Cruzeiro agora é gigantesca. O adversário, também em fase de oscilação, não será fácil. Mas o Corinthians tem em mãos mais do que tática, tem alma. E quando a alma do Corinthians desperta, o futebol muda de patamar. Não importa se o campo é hostil, se o juiz erra, se o gramado atrapalha, o timão vai entrar com o peito inflado, com os olhos de quem carrega uma missão. Adriano não pisará em campo, mas sua presença será sentida em cada dividida, em cada carrinho, em cada grito da torcida. Dorival Júnior, ciente do simbolismo da ocasião, deve escalar o que tem de melhor. O esquema tático deverá ser o 4-3-3, com Fausto Vera, Maicon e Bidon no meio, e um trio de ataque com Romero, Yuri Alberto e Depay. A dúvida ainda é Fagner, que se recupera de lesão e pode dar lugar a Mateuzinho. Mas o foco não está só no físico, está na entrega. O treinador quer intensidade desde o primeiro minuto, quer um time que reflita o espírito do imperador. Um time com sangue nos olhos. Independentemente do resultado da próxima partida, algo já está consolidado, o Corinthians reencontrou seu orgulho. O recado de Adriano Imperador foi mais do que uma mensagem, foi um chamado à grandeza. E a resposta da Fiel foi imediata. No fundo, o que a torcida mais precisava era de um lembrete de quem ela é. E ninguém melhor do que um guerreiro ferido que virou lenda para dar esse lembrete. O Corinthians, mesmo ferido, nunca deixa de ser Corinthians. E agora, empurrado pela lembrança de um ídolo e pelo clamor da arquibancada, volta a olhar para frente com a cabeça erguida e o coração inflamado. A história do futebol brasileiro está repleta de momentos de superação. Mas poucos tão simbólicos quanto esse. Adriano, que soube o que é cair e se reerguer, reacende a chama em um clube que vive esse mesmo processo. O Corinthians sangrou, caiu, tropeçou. Mas agora se levanta. E levanta com a alma lavada, com o orgulho restaurado e com a certeza de que o futuro ainda reserva glórias. Porque onde a fiel, a força. E onde a memória, a motivação. E ninguém motiva como o imperador. Essa é a essência do Corinthians. Um clube que não vive de nomes, mas de alma. Que não se move por cifras, mas por paixão. Que não se entrega. Que transforma a dor em impulso e saudade em empurrão. Que abraça os seus, até quando eles já não vestem a camisa. Adriano é a prova viva disso. E seu recado, agora eterno, ecoará sempre que a dúvida bater à porta. Aqui é Corinthians. E, com isso, o clube avança. Não por vaidade, mas por dever. O dever de honrar sua história, e o grito do seu povo. Trazemos notícias atualizadas do Timão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Corinthians. Até o próximo vídeo.